É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E, pessoal, eu tenho falado constantemente na nossa quinta temporada o quanto que tem sido rico e diversos conteúdos que a gente tem trazido. E hoje não vai ser diferente. Um tema super legal que há muito tempo a gente queria explorar, né, Raquel? Esse tema ele veio, inclusive, da comunidade do Jornada do Loteamento, que está aqui em algum lugar para vocês, o QR Code, e lá a gente troca. E esse tema veio. E eu pensei em quem falar sobre isso. Até reforçando, né, Raquel? Assim, pessoal, quem não participa ainda da comunidade, meu cara, você está perdendo, bicho. Porque, cara, a quantidade de assuntos que são tratados lá, eu fico impressionado. É legal porque a comunidade, né, Raquel, começou ela a interagir entre eles de forma que há um questionamento e há uma resposta do próprio participante. E, às vezes, intervenções. Graças a Deus, muito mais da Raquel do que minha. Experiências do Brasil toda, né? Muito legal. Muito legal. Mas, enfim, a gente está com uma convidada aqui, gente, que, na verdade, é uma referência até para mim, tá? Ela tem um Instagram que é super instrutivo e é a doutora Fabiana Gonzalez. Eu acho que muitos conhecem do Legozinho. Ela é referência do Lego. Então, ela é uma referência no jurídico e também no negócio loteamento. Eu não vou falar dela, não. Vou deixar ela falar dela própria. Fabiana, muito obrigada mesmo. É uma honra ter você aqui, tá? Para o Jornada, uma referência nesse mercado. E já te agradecer de antemão, porque você veio de longe. Você fez um esforço danado, tá, pessoal, para estar aqui com a gente. Veio de Sinop, chegou de madrugada. Não, é impressionante. impressionante. Obrigado mesmo por você ter feito esse esforço. Imagina, eu agradeço, assim, me sinto lisonjeada, já acompanho o trabalho de vocês. O dia que veio o convite, falei, meu Deus, que alegria. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, Raquel, obrigada, Dene. E parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês desempenham. E nunca é demais lembrar que nós já temos, dentro da Faculdade de Direito, não se tem a cultura de lecionar sobre direito imobiliário, falar sobre loteamento. E as obras são escassas, as referências são muito difíceis. Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de uma envergadura social muito importante. Então, eu os parabenizo por isso. Então, obrigada, legal. Fabiana. Mas a gente vai sair de Sinop e vamos falar de empreendimentos beira-mar, né? Com a sinopense, olha que bacana. Mas deixa eu pedir um negócio. A gente estava aqui no, como é que falou o Buzarello? No backstage. Falando de Sinop. Vamos dedicar sério mesmo? 5 minutinhos? Eu acho muito legal. Você estava trazendo pra gente como é que a cidade foi criada, as experiências de engenharia. Acho muito legal isso. Bom, então eu vou me apresentar rapidamente. Isso. Então, Fabiana, uma sinopense nata, então você que está aí nos vendo, eu brinco que sou um exemplar raro. Sinopenses da minha idade, né? A cidade completa no próximo mês 50 anos. A minha família é uma família de pioneiros e eu brinco que eu sou a ovelha negra da família. Meu pai, engenheiro civil, padrinho, marido, sogro, irmão e eu, a advogada. Então, acho que é muito natural que eu tenha acabado indo para o mercado imobiliário, atuando com empreendimentos, porque eu cresci num núcleo de desenvolvimento urbano. Sinop, ela é uma cidade projetada, e é fruto de um programa do governo federal. Na década de 70, havia aí um medo de ocupação das áreas amazônicas. Então, o governo federal lança um projeto, integrar para não entregar. Já que, né, a ocupação do Brasil se deu de maneira costeira e foi migrando aos poucos para a região central, mas nós tínhamos todo um centro-oeste praticamente inabitado. Brasília é fruto desse conceito. E Sinop, da mesma forma. Então, foi feito ali um processo licitatório e a empresa que ganhou a colonização de Sinop chama-se
colonizadora Sinop. Sinop é resultante de uma sigla, Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. Existiam ali no projeto, né, da ocupação, existiam ali pontos estratégicos. Desde a concepção, existiu o projeto da BR-163, integrando norte e sul do Brasil. Um projeto audacioso, né? E a cidade, então, em que a BR-163 passasse na frente, existiam ali vários pontos no projeto, seria que receberia, então, a homenagem chamar-se Sinop, que é a cidade onde eu nasci. E é uma cidade hoje muito próspera, referência quando se trata de produtos imobiliários. Foi a que mais cresceu, né, Fabiana, no IBGE? É a que mais cresce no IBGE, proporcionalmente falando, né? Tem aí altos níveis de concentração de renda e os empreendimentos imobiliários, assim, focado no nosso negócio aqui, os empreendimentos desenvolvidos em Sinop, eles são referência. São referentes, especialmente os condomínios de lote de alto padrão. Só que quem vê isso pronto não imagina os desafios que existiram ali no início. Então, o solo muito encharcado, uma alta concentração de água, era impossível, e aí existia ali o veredito dos professores da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, de que edificações de alvenaria pudessem se sustentar. Então, a gente tinha um problema, 3 graves problemas, tá? A impossibilidade de edificações de alvenaria. As primeiras residências, os primeiros comércios, tudo foi feito com madeira. E aí as pessoas imaginavam que era porque existia ali a abundância dessa matéria-prima. Sim, existia abundância. Mas existia a impossibilidade de edificações de longo prazo. 2, segundo problema. Sem a possibilidade de asfalto, a mobilidade urbana ela ficava completamente prejudicada. Meu avô tinha um sítio e esse sítio se tornou uma referência na estrada dele lá, que as pessoas não conseguiam transitar pela estrada. Então, ficavam alojadas, esperando que o solo absorvesse aquela quantidade de água. Que meu pai fala que, no início, nós tínhamos ali quase 2 meses de chuvas ininterruptas. Quase que um clima mesmo, né, de monção. E o terceiro elemento que é bem importante, que está muito ligado com a nossa área do loteamento, que é com relação à contaminação das águas potáveis. O que acontecia? Lençol freático alto, as pessoas faziam fossas sépticas para o esgoto dentro das residências. Subia aquele lençol, aquilo misturava a água potável com aquela água contaminada. Não tinha como. E aí a primeira porção do cemitério municipal de Sinop, isso é uma marca que a cidade tem até hoje, é de várias covas em miniatura. Os bebês que ali nasciam acabavam, muitos deles, né, acabavam morrendo. E pessoas também por essa contaminação. Então, isso foi crucial para o desenvolvimento de Sinop. Resolver esse problema da drenagem. E meu pai, um garoto, um engenheiro recém-formado, recebe, então, essa incumbência. Mas com uma atuação muito longa com loteamento, ele, meu avô e meu tio, então, por meio ali de desenvolvimento de software de computador, eles resolvem o problema da drenagem, calculando a força da vazão, os pontos de vazão, e também meu pai cria ali o que ele chama de um sanduíche de drenagem, composto de cascalho e elementos de concreto. Então, o primeiro asfalto saiu. Quando a gente resolveu esse problema da drenagem, automaticamente nós resolvemos a questão de saúde pública e o progresso de Sinop, então, fluiu. Então, você olha para uma cidade hoje dessa, né, recebendo aí o World Trade Center do Agro, projeto audacioso, maravilhoso, né? Você nem imagina tudo que já se passou para que se chegasse a isso. Então, é um motivo de muito orgulho. Sinop tem soluções muito boas, então, para o nosso mercado, né? Sim. E saindo, então, da água de Sinop e entrando na água que você queria entrar. Que foi um pedido da nossa comunidade, Boa. né? E eu ouvi muito a Fabiana falar de um empreendimento que ela acompanhou, que inclusive eu acredito que é um empreendimento próprio, e que trouxe para você muitas experiências que a gente conversou, né, Fabiana,
nesse segmento beira-mar, vamos chamar assim, segmento beira-mar no Nordeste, que é outro desafio também, né? Não é só ser beira-mar, é ser beira-mar no Nordeste. Então, eu acho que dá para a gente partir desse caso concreto seu para a gente abordar essa espécie de empreendimento, né? Então, conta um pouquinho como é que foi esse início, né? Porque eu acho que muita gente tem essa vontade de empreender à beira-mar e vai nessas costas e a primeira coisa que se faz é qual terreno? Ah, eu achei esse terreno muito bacana. Quais são os desafios dessas escolhas, né? Porque a gente, como advogada, a gente se preocupa muito com a questão documental e, às vezes, o empreendedor está muito no olhar comercial, né, para aquele terreno. Então, como que você balanceou isso e como foi a escolha desse terreno? É interessante essa sua colocação, porque realmente a gente tem isso, né? Cada um, como diz o outro, cada um focado no seu quadrado. Agora, eu, por ter esse privilégio, né, de ser casada com um loteador, Pietro já tem mais tempo de vida tocando loteamento do que sem tocar loteamento. Ele é um jovem de 40 anos. Ele resolveu, então, desenvolver o produto imobiliário lá. Então, hoje, Raquel, eu já consigo ter essa clareza de pensamento sistêmica do como que eu vou desenvolver esse produto imobiliário de uma forma que isso me atenda comercialmente. Isso é uma coisa que quem é loteador tem que estar atento. Qual foi a nossa maior motivação de ir para o Nordeste? A diversificação de receitas, ela é uma lei obrigatória. Qualquer economista sempre vai te falar, diversifique receitas. É uma coisa que nós temos muita dificuldade. Com os nossos loteamentos, a gente adora o loteamento, a carteira do loteamento, e diversificar é sempre muito difícil. Pedro falou, então, a sacada é o seguinte: sairemos do eixo do agro. A sede da nossa loteadora, com quase 30 anos, está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estamos abrindo a filial em Sinop. Eixo agro. Qualquer oscilação nesse mercado, eu estou em maus lençóis. Então, vamos diversificar no segmento que a gente domina. Então, por isso que nós partimos para o empreendimento imobiliário com foco no turismo. Porque quando a gente pensa em empreendimentos imobiliários beira-mar, é preciso ter essa clareza. É beira-mar com qual finalidade? Qual é a vocação dessa área? Ela é uma vocação turística ou ela é uma vocação comercial para residência? A análise disso daí vai ter impactos para esse empreendimento. Já nessa concepção de produto, a gente trabalhar com jurídico, que não é muito comum, não é, Raquel? O pessoal costuma chamar a gente, né, dele, para brincar com eles ali, quando o negócio já andou bastante. Sendo que o advogado, esse suporte jurídico, ele trabalha desde a concepção do produto, né, a checagem da legislação aplicável. A cidade eleita, ela foi eleita porque nós entendemos que o que nós queríamos estava mais ligado com potencial turístico. A gente queria vender um produto, então, destinado ao turismo e não aos locais. Então, quando a gente faz essa análise da vocação da área, qual é a legislação urbanística que melhor me atende? Então, você tem ali vários municípios. Qual é o município que tem uma legislação que se amolda ao meu produto? No caso, nós já tínhamos em mente que queríamos um produto com potencial turístico, porque ali na região do nosso empreendimento, é uma região na área de Jericoacoara. Jericoacoara é a capital mundial do kitesurf. A ideia foi uma oscilação na economia nacional. Eu tenho os recursos de estrangeiros que não estão sofrendo com aquela oscilação econômica. Então, é esse o motivo. Bom, e a legislação foi uma análise fundamental também para essa escolha. Porque não é só ter legislação. Às vezes é não ter e saber como você vai ter que atuar juridicamente. Que muitas vezes você propõe legislações para cidades que não têm, né? Mas são desafios também. Aí é o que encarar. É mais ou menos isso, né? O município é de Jericoacoara? É porque existe um outro município anterior, né? Que eu esqueci o nome. Jericoacoara não é um município. Não é? Não, Jericoacoara é um distrito
do município de Jijoca, de Jericoacoara, que está dentro do Preá. É isso mesmo. Jericoacoara nasceu de uma vila de pescadores no meio das dunas. É isso que é Jeri. Então, Jeri tem um crescimento, já atingiu a sua marca, o seu Potencial máximo. Potencial máximo de ocupação. E o que aconteceu? Como ela ficou muito famosa, ocupação da região do Preá, cujo ponto quente do kitesurf está localizado ali no Preá, e Camocim, que é a cidade que nós escolhemos, ela está em expansão. Camocim. Existem pontos turísticos de Jericoacoara que estão ali no município de Camocim. Mas essa questão da legislação, muito legal isso que você colocou, Raquel, porque tem coisas que faltam. Ok, eu terei que propor soluções para esse legislativo, mas eu preciso fazer uma checagem antes, para entender o que já existe, o que precisa ser feito e como é que esses servidores públicos que estão ali naquela linha, eles entendem aquela situação. Então, isso faz parte já do nosso checklist. Me fugiu a palavra? De uma análise. Do nosso passo a passo ali dentro da empresa. A gente tem ali os nossos procedimentos de análise de cidades que receberão investimentos. Camocim já tinha a lei regulamentando o condomínio de lotes pela 4591. Não dá nem para imaginar, né? Não, e sabe o que é mais legal? O que é mais legal disso? A lei que alterou o Código Civil, ela é de 17. Camocim, em 18, promulgou a lei. Agora eu te pergunto, quantos empreendimentos em Camocim tinham sido aprovados e registrados pela 4591? E eu tô vendo que tem aeroporto, inclusive. No Preá. Preá? É verdade. Que é equidistante de Jericoacoara. Uhum. Acessa aí a nossa página, Dente, você vai ver lá. Qual que é? Golden Sand é o nome do empreendimento. Golden Sand. Sand? Sand de areia, porque as areias são douradas lá. E aí a minha pergunta é, como é que... Vou dar um passo para trás, que aqui não é jurídico, é marketing e vendas. Quem conceituou? Como é que foi essa questão do estudo de qual tamanho do lote? Se era condomínio, se era aberto... A parte do condomínio fui eu que bati o pé. Aí entrou o jurídico. Turístico, né? Entrou o jurídico. Mas eu quero, assim, sob o ponto de vista comercial. Assim, provavelmente, pelo visto, é o seu marido que toma a frente disso. Ele e o meu sogro. Então, falou assim, chegou para você e falou, Fabiana, tem que ser um produto de tamanho do lote tal, tem que ser com essas dimensões, tem que ser um condomínio fechado. Foi eles que definiram isso. Sim, essa definição o estudo de mercado é com o Pietro e o Paulo. Por que Jericoacoara? 10 anos já que a gente frequenta Jericoacoara. O meu cunhado, que é arquiteto, premiado a nível nacional, inclusive, o sogro dele tem uma pousada em Jeri. E um dia... Petros foi pra lá e falou assim, acabou. Eu não volto mais. Chega de arquitetura, pra que isso? E ele premiado, né? Início de carreira, assim, um prodígio da arquitetura. E decidiu ficar lá, tocando a pousada junto com o sogro. Então, por conta do meu cunhado, nós frequentamos o universo ali de Jericoacoara já há muitos anos. E acompanhamos aí a evolução do mercado imobiliário, que é muito aquecido. O mercado imobiliário do Ceará, e o Ceará como um todo, ele passa por um momento de um boom. Muito interessante. E é legal que você tem ali diversificação econômica, a parte de sustentabilidade. A maior produção de energia eólica do Brasil está concentrada no litoral do Ceará. Eu fiquei triste. Por quê? Só tem 61 lotes? Sim. Puxa vida! Tem pra vender ainda? Tem poucos. A ideia foi ali criar um conceito de mais exclusividade e também, assim... lindo o projeto. Lindo. É do nosso perfil. Vamos lá. É muito arrojado. Você sair do Centro-Oeste para ir tocar coisa no Nordeste. Então vamos aos poucos. Vamos dominar esse mercado, mas foi uma experiência muito legal. Enquanto que em Campo Grande eu tenho dados oficiais da Planurb, tá? O prazo de aprovação de loteamento de 4 anos e meio a 5, eu aprovei lá o empreendimento em 4 meses. E aí, sabe, é uma coisa que vocês que atuam,
e que, assim, eu de fato não compreendo. Também tenho uma atuação aí em todos, de norte a sul do Brasil, mas eu não entendo o porquê de as prefeituras não darem a devida atenção ao produto imobiliário. E são 2 aspectos que me chamam a atenção. Nós não podemos nunca ignorar que a fonte autônoma de receita de um município é ITBI, IPTU e ISS. Essa não depende da caridade de ninguém. Bom, então a minha galinha dos ovos de ouro, automaticamente por esse motivo, é o produto imobiliário. Uma vez que uma gleba, ela passa a ser composta por lotes, gente, eu aumentei a minha arrecadação municipal naquele momento. Eu aumentei a arrecadação do IPTU, eu aumentei o ISS, porque ali nós teremos construtoras, engenheiros, arquitetos envolvidos naquilo ali, na prestação de serviço para aquilo. E nós temos o ITBI. Então não faz sentido que se tenha aí, a gente observa em muitas prefeituras, tá? Um certo descaso com esse nascimento do produto imobiliário, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. É a função social da propriedade aplicada na prática. Ora, eu tenho uma gleba, que aí tem a barra de chocolate também, né, Raquel, que é famosíssima a barra de chocolate. O que é barra de chocolate? Nas aulas dela. Mas eu quero até fazer uma aula dessa. Então, se tiver uma barra de chocolate, aí eu já posso, parcelamento solo. Você tem uma gleba que é de um único proprietário e você parcela ela, você multiplicou o direito de propriedade. Isso é belíssimo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acredito, sabe, no que a gente faz. Não, e a questão de ser expansão de cidade, né? De você, o empreendedor poder colocar a marca dele, do jeito que ele quer. O legado. Então, assim, isso motiva demais, né? E às vezes motiva a fazer um pouco diferente. Aí tem muita resistência de prefeitura. Mas eu acho que serve muito esse bate-papo nosso aqui justamente para desmistificar essa figura empreendedor, sabe? Eu ia falar isso. Porque o empreendedor chega como... Vilão. O vilão, o faminto a ganhar dinheiro, e não é isso, é trabalho demais, envolve... E pelo contrário, né? Enfim, é isso tudo que você falou, não vou repetir. Não, mas eu acho que tem uma outra coisa também, Raquel, assim, eu acho que tem essa questão que é uma questão cultural brasileira, de que o empresário, de um modo geral, ele é visto como um vilão, capitalista, principalmente numa cidade como essa, né, que tem esse apelo, digamos assim, da proteção da natureza. Eu fico até impressionado de você ter conseguido aprovar com tanta rapidez, né, porque tem essa coisa, tá vindo aqui, vai ter desmatamento, vai trazer pessoas e tal. Acho que tem isso, que é o preconceito em relação à atividade empresarial, e existe a questão do apagão das canetas, né, que se fala muito, que é a questão do receio dos responsáveis de aprovar uma coisa que eles não têm conhecimento técnico suficiente, serem responsabilizados por isso. Eu acho assim, vocês tocaram em 2 questões assim fundamentais, basilares. Nós lidamos com a falta de conhecimento, foi o que a gente falou no início, e é por isso que o trabalho de vocês ele é tão importante, porque se vive o loteamento. Todas as pessoas que residem em algum lugar passaram por um processo de urbanização. Seja ele um processo legítimo de urbanização ou ilegítimo. O fato é que houve ali um processo de urbanização. Estamos em cima de um lote. Seja ele irregular ou regular, estamos em cima de um lote. E quando não há facilidade de ser regular, as pessoas ocupam de forma irregular. Da mesma forma. As pessoas precisam ocupar. Da mesma forma. Não, bom, nem vou. Vamos focar. Vamos voltar nisso. Não, eu ia falar de uma teoria que eu tenho da responsabilidade do poder público pelas ocupações irregulares. Porque reside tudo nisso, né? Então, quem é empreendedor está aqui nos ouvindo. Porque, para mim, o loteador, eu só chamo de loteador quem joga o jogo. O outro, para mim, ele só é um criminoso. Perfeito. E nesse ponto eu concordo com a visão do poder público. Agora, o que nós temos? Visões distintas, Dani, de poder público. Visões de... Fala, opa, pera lá. Aqui tá trazendo progresso. Eu vou te fiscalizar. Você vai ter que pôr contrapartida, você vai ter que obedecer, eu vou estar ali em cima de você, exercendo os meus poderes de polícia, mas você vai trazer um benefício social. Então, vem comigo. E quem está disposto a jogar o jogo conforme as regras, não tem problema. Porque não tem porquê. E quando eu falo da função social, eu falei do direito de propriedade, mas a gente está falando de um direito muito maior, que é o direito à vida.
Moradia também, né? Eu gosto muito dessa Dignidade, definição. né? A gente trabalha com moradia. É isso que me faz levantar de casa. Assim, eu fui fazer uma imersão, fui tentar ver por que eu faço isso que eu faço. E, no fundo, é porque, de alguma forma, eu faço parte de uma engrenagem, uma pecinha de uma engrenagem que, lá no final, entrega uma moradia para uma pessoa. Então, isso é o que faz a gente, é o que me faz sair. Mas aí, Fabiana, deixando de filosofar, né? Vamos lá. Você escolheu um terreno em Camocim e a gente falando de irregularidade, tá? O PREA, coincidentemente, eu já fiz uma análise do PREA e o PREA tem um nível de irregularidade gigantesco, massivo, quase total, né? Ele está passando por um processo de regularização fundiária, mas isso te fez ir para Camocim? Sim, esse foi um fator bem importante. A gente tem aí, em toda a extensão da costa brasileira, imóveis irregulares. Isso não é uma realidade do Nordeste. E eu apurei, porque a ideia era também fazer algo no Sul. E eu cheguei a olhar algumas áreas em Santa Catarina. Mas a mesma realidade de imóveis irregulares. Imóveis, inclusive, sem matrícula. Muitos deles sem a matrícula. E uma coisa é eu adquirir uma propriedade para eu usar. E outra coisa é a minha responsabilidade enquanto loteador. Porque aí eu estou adquirindo uma propriedade para comercializar. Então, eu tenho um potencial de risco muito grande. Que é algo que eu não faço simplesmente. Não faço. Esse ponto eu acho fundamental que você falou, que a gente envolve terceiros. Então, Isso. o loteamento é venda, né? Então, você tem uma desconstituição lá no futuro por causa de uma irregularidade registral, a cadeia toda cai. É diferente de, por exemplo, um hotel, em que você está oferecendo uma estadia. Não estamos falando de multipropriedade, né? Mas, ou se você tem uma pousada, um restaurante à beira-mar, são coisas completamente diferentes. Então, acho que esse cuidado que eu queria que você colocasse, que eu achei muito interessante quando você me contou essa história. O cuidado na escolha do terreno por conta desse envolvimento com terceiros, né, lá no futuro. Então, assim, o primeiro passo, matrícula. Primeiro passo, e checagem da situação da matrícula. Então, teve uma área que eu me apaixonei. Tinha uns coqueirais, assim, coisa assim de filme, sabe? Belíssima. Eu penso nessa área algumas vezes. Mas ela não tinha sequer matrícula e existia um litígio ali para essa abertura. Esquece, não vou mexer com isso. Não enquanto eu estiver ali naquela situação. Aqui é uma coisa legal para quem é empreendedor e está nos ouvindo. Não é que porque existe alguma questão a ser resolvida naquela área que você não vai fazer aquisição. Mas uma coisa é você ter uma expectativa de tempo, uma plausibilidade dessa resolução. Agora, se você não tem essa expectativa, não faz sentido. Não faz sentido, né? E para quem está nos ouvindo aqui, Fabiana, o que você acha que dá para encarar? Quais Boa são pergunta. os problemas que dá para encarar quando você vai para o beira-mar? E quais... Não, esse terreno já passa. Tá, então assim, primeiro, vamos lá na nossa ordem, né? Primeiro, tendo matrícula, qual é a situação dessa matrícula? Primeiro, para começar a brincadeira, eu entendi qual é essa situação da matrícula. Se é imóvel, e aqui a gente tem que fazer uma distinção, tá? De frente-mar e pé na areia. Qual que é a diferença? O frente-mar, ele está posicionado para a frente do mar, mas não necessariamente. Eu peguei várias matrículas com isso, Dani. Ele está frente-mar, mas tem outro imóvel. Ah, entendi. Que é a beira-mar. Que é a beira-mar. Exatamente. E aí eu peguei e coloquei agora uma expressão. O pé na areia deixa sem sombra de dúvidas que é o que você deseja. Que é o nosso Golden Sand. Ele é pé na areia. Então eu peguei várias matrículas com a expressão frente-mar. Mas quando eu ia fazer a checagem do levantamento da área, eu constatava que aquela área ela não era pé na areia. À frente dela estava... Aí você tem expressões que os registradores usam. Frente Oceano Atlântico, frente mar. Mas não necessariamente. Então, esse é um fator, sabe, Raquel,
que eu caí em algumas pegadinhas até sacar que existe essa questão com a nomenclatura. Porque, pra mim, Pois é a mesma coisa. frente mar é óbvio. Não necessariamente. A frente dele está direcionada para o mar, mas não necessariamente que seja ele o imóvel que está nessa frente mar. Então, entender essa situação de matrícula e passado a isso, o segundo elemento é entender qual é essa situação desse imóvel. Quando a gente fala da matrícula, a gente está falando dentro do registro de imóveis. Qual é a situação desse imóvel perante a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU. E aí, acabou a brincadeira. Por quê? Se ela emite uma certidão de não interesse no imóvel, É só se voltando um pouquinho, Fabiana, porque eu porque- acho a SPU pra gente, advogado, é uma sigla corrente, né? Pra gente é fácil. Mas vamos aproveitar você aqui. Essa sigla SPU, ela faz parte do empreendimento Beira-Mar, né? Isso Sim. aí é uma coisa. O que é a SPU? Então, ela é a Secretaria do Patrimônio da União. Ela é uma secretaria do governo federal, uma pasta do governo federal, tá? Com a atribuição de cuidar, de tutelar aí, de ter o acervo das propriedades de marinha. A gente está falando muito aqui do beira-mar, mas não se pode esquecer que propriedades de marinha são das águas navegáveis, das lagoas, isso tudo compõe, então, o que se chama aí de propriedades de marinha. Então, a gente precisa entender, dentro dessa secretaria, o que eles entendem do meu imóvel. Porque eles podem entender que não é passível de fazer um produto imobiliário. É isso? Eles podem entender que não é passível de fazer um produto imobiliário, ou eles podem se manifestar dizendo que sim, só que por um determinado período de tempo. Então, faz sentido eu implantar um condomínio de lotes, sendo que o cara fala que daqui 5 anos ele pretende construir, sei lá o que lá, ele pretende usar aquilo. Então, ele vai se manifestar ali. Aí você pega uma anuência, você pega um laudo dizendo que não há interesse ou que não que você Ela pode... emite uma certidão declarando que não há interesse de uso naquela propriedade. Só a primeira pergunta que você faz, tá? Quando a gente vai fazer, a gente tem que fazer algumas perguntas para a SPU. Que ela mencione naquela certidão. Ela tem interesse no uso daquele imóvel? Sim ou não? 2, aquele imóvel, ele faz parte da faixa de domínio da Marinha? Porque aí é uma questão, assim, bem discutível com relação a essas marcações. Nós temos ali uma faixa de marcação que é de 1831, a faixa imperialista, os 33 metros pré-mar. Só que essa marcação do que é o pré-mar, ela oscila. Então, eu tenho lá em Camocim mesmo, tá? Imóveis que há 15 anos não eram faixa pré-mar e hoje já são faixa pré-mar. E a SPU, quando ela emite essa certidão informando se é ou não a área pré-mar, ela já fala que essa medição, ela não é fixa. Ela não é... Exatamente. Então, você tem 2 informações muito importantes nessa certidão. A do interesse ou não pelaquela área e se aquela área compõe a faixa de marinha, vamos colocar a faixa de marinha. E nós estamos falando grosseiramente aqui, nós vamos trabalhar com o imóvel da União, muitas vezes. Então, a sua matrícula ela pode ser composta por parte da União e parte particular, vamos falar assim, né? E isso enseja um reflexo no custo, numa taxa de condomínio, né? Porque quando você trabalha dentro de um imóvel da União, você pode ter o domínio, né? Só o domínio sobre aquela área e não a propriedade plena. É uma coisa bem jurídica. Caramba. E aí, quando você tem só o domínio, não quer dizer que você não possa trabalhar nessa área. Mas você vai ter que pagar um ticket para a União, tá? Que é o laudêmio, né? Que é uma palavra horrível, mas muitas pessoas que moram à beira-mar pagam a taxa de laudêmio. E isso tem que fazer parte da sua conta de viabilidade. Isso tem que fazer, porque isso vai virar, na verdade, no futuro, um pedacinho de uma taxa de associação, de uma taxa condominial. Pois Minha pergunta era exatamente nesse aspecto. Aí você pega esse
essa fazenda, né, essa gleba, que tem o laudêmio, que, enfim, custa X mil reais. O laudêmio é uma taxa cobrada pela União pelo uso daquele imóvel. Perfeito. Percentual de 5%. Tudo bem, mas aí você transforma esse imóvel e você parcela esse imóvel. Ele continua incidindo na mesma tarifa sobre toda a gleba? Sim. Toda a gleba. Não, a gleba que é atingida pelo Pelo domínio. laudêmio. Pois é, mas Porque se você parcelou, isso não retira do imóvel aquela obrigatoriedade. Aquela característica dele ok. de ser interessante à segurança nacional. Porque a premissa toda aqui reside em fatores relacionados à segurança nacional. Entendeu? Então, o fato ali de você ter parcelado ou não, essa é uma característica dele que pode ser mutável ou não. Então, é muito legal. A SPU também tem feito hoje, sabe? Que é uma coisa até recente, pelo que tem amigos que trabalham, informaram que, gente, eles também querem ter um controle maior do que é deles e que interessa que seja deles. Porque tem áreas, pé na areia, que não necessariamente interessam. Então, na nossa área, quando eu recebi a certidão da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, informando que não havia interesse, qual é o meu ato? Averbar na matrícula do imóvel. Legal. Dica legal. Por que eu averbo na matrícula do imóvel? Então, vou fugir do jurídico, tá? Quem é loteador aí que está nos ouvindo. Mas quando eu averbo na matrícula do imóvel, eu estou dando publicidade para aquela informação. Eu estou dando publicidade e uma garantia para mim mesma que, olha, eu edifiquei e na época em que eu edifiquei não havia essa necessidade. Ok, a SPU entendeu que não era necessário. E com relação à faixa de pré-mar ou não, também averbado. Então, eu fiz essas duas averbações. A gente solicitou o georreferenciamento com especificações precisas da área, fazendo constar que era a área pé na areia. É a expressão que eu adotei em todos os documentos que eu redigi, para que não houvesse jamais qualquer tipo de suscitação de dúvida quanto a essa qualidade do meu imóvel, do meu empreendimento. Porque imagina alguém lá no futuro vir questionar que uma determinada faixa era do Joãozinho, que eu já vi acontecer naquela região mesmo. Então, são essas cautelas, são esses cuidados. Com relação, né, à parte de licenças, tal, que você comentou, me chama a atenção que em 4 meses o município fez a aprovação. O município estava tão empenhado em ter ali um empreendimento, que ele pudesse chamar de seu, que fosse vendido. Regularizado. Imagina, coisa linda. O outdoor lá com o número do registro na matrícula. Sabe, assim, é muito legal. E eu imagino lá, se tiver um urbanista lá no município que tem interesse, foi um aprendizado conjunto, né, Fabiano? Ele aprendeu demais, porque ele tinha uma lei que não era executada. Foi o primeiro, você imagina, a lei já tinha 5 anos, precisou de 5 anos para chegar ao primeiro empreendimento de condomínio de lotes lá em Camocim. Mas aí, Dani, aquilo que eu te falei, existe uma recepção da prefeitura. Poder público e servidores falaram, olha, nós nunca fizemos isso. Mas conversa ali, vê o que o pessoal do meio ambiente, várias reuniões. Porque isso que é o diferencial, na minha opinião. São o poder público, de fato, empenhado em fazer a coisa da maneira correta. Não precisa de nada errado. Vamos fazer correto, mas vamos entender como que a gente faz, vamos trabalhar juntos. Então, eu parabenizo a Prefeitura de Camocim, porque a gente tem licença de operação, licença de instalação. Com relação, quando a gente fala de APP, se tem muito forte que a APP não se mexe, que a APP é inservível ao uso. Tem uma área de APP, não perdi meu direito de propriedade. Não é bem verdade. Não é bem verdade. É óbvio que você tem uma restrição muito significativa, mas isso não impossibilita que atividades consideradas de baixo impacto ambiental sejam exercidas ali. Isso está no artigo 8º do Código Florestal. E, na prática, Fabiano, o que pode numa APP ser construído, né? Porque o loteador está pensando em pier, ele está pensando em
um quiosque para atender lá fora. Ele tá pensando em elementos desse empreendimento que ele Deck pode... de apoio ao kitesurf, como tem aqui. Diga-se de passagem, as perspectivas estão lindas, viu? Tá lindo mesmo. Não, olha, ele tá... Nossa, assim, ele bonito. tá com um grau avançado de execução, Dani. Qual fase? A data de entrega dele é julho de 25. Só que ele já tá bem adiantado mesmo, assim. Só que aí tem as questões, né? Ó, nós estamos com uma operação que nós temos uma lotinete Nordeste agora, hein? Nós temos ali tudo voltado pro baixo impacto ambiental. Então, nós não estamos em área de APP e todas essas estruturas, elas estão na área privada. Tá. Por isso a importância do georreferenciamento. E aí, como se trata de um condomínio de lotes, a especificação no quadro de áreas da NBR. Que a gente está indo, né? Sai do nosso universo de 6766 e entra na 4591. Você achou mais fácil trabalhar com condomínio de lotes porque ali tudo dentro é privado? Isso foi uma decisão pelo modelo? De não ser um loteamento de acesso controlado, por exemplo, em que você teria áreas públicas internas? A decisão, eu vou te falar, eu gosto do produto. Eu gosto muito do produto condomínio de lotes. E a gente tem que entender que nós vivemos hoje numa realidade, e alguns estudiosos já li estudos falando que a geração dos baby pandemics não vai ser uma geração apartamento. Não vai ser. Então, nós temos aí uma sociedade que, por questões de segurança pública, por questões de convivência, nós somos seres eminentemente sociais. Uma cidade igual a gente está aqui em São Paulo, você não tem interação social. O seu vizinho é um estranho absoluto. E isso faz falta. Então, a gente, desde que o mundo começou seu processo de urbanização acelerado, é com a Revolução Industrial. Paris e Londres são cidades precursoras, os berços da Revolução Industrial. O que eu quero dizer com isso na prática? Eu quero dizer que nós, nesse formato de metrópolis, vivemos num momento muito novo. A gente ainda está sentindo os efeitos disso para a raça humana, que até 200 anos não vivia dessa maneira, né? Então, o condomínio de lotes, ele resgata esse senso de comunidade, ele proporciona segurança pública. Depois da pandemia, é uma alternativa assim, que teve um boom muito grande. Então, a gente vai conviver com essa figura por muito tempo. E se eu tiver que escolher 1000 vezes entre condomínio de lotes e um loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes. Condomínio de lotes e o loteamento fechado, que é a nomenclatura que não existe em legislação federal, mas alguns autores, né, Raquel, aí aquelas picuinhas, né? Falam, é errado, não existe loteamento fechado. Mentira. Legislação municipal traz essa expressão e ela tem autonomia para dispor sobre parcelamento de solo urbano. urbano. Até 2017 era o que existia na prática. Exatamente. Né? Então, existe ainda, né? Existe. Porque os loteamentos fechados estão aí, com várias pessoas morando, com milhares de pessoas morando. Agora, você tocou num ponto, Fabiana, do Beira-Mar, que acho que muito loteador tem dúvida. E eu acho que tem receio de ir para o Beira-Mar, que é o licenciamento ambiental. Então, aí aqui tá. Fala um pouquinho disso, assim. Você tem que entender as condições daquela área, por exemplo. Tinha áreas que nós vimos que eram próximo de dunas. A duna tem proteção ambiental. A duna não me interessava. Então, já tirei. E a questão do porte dessas restrições ambientais, ele vai variar de estado para estado, mais o município. Então, a gente tem a incidência, quando se trata de legislação ambiental, das 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Isso é muito... E aí o cuidado de análise legislativa, de jurídico desde o início, Desde o início. Agora, algumas coisas assim. Ali próximo, naquela região ali do litoral, nós temos desova de tartaruga. Então, já fui buscar com biólogos se a minha área tinha registro disso. Não tem. Já viram alguma tartaruga? Não, tem para 15 quilômetros para frente. Ah, beleza. Porque imagina, eu tô lá no meio da obra, ver uma tartaruga lá fazer um ninho. Ferrou. Não é. E é justo.
Vamos lá, é justo. Aquilo ali é da tartaruga, poxa vida. Então, essas questões ambientais, você faz toda essa checagem, essa compreensão da restrição daquele local. O impacto que vai causar. O impacto que vai causar. Então, a Prefeitura de Camocim teve uma cautela muito grande, por exemplo, com os usos de materiais construtivos. Ah, que legal. Nós fazemos o uso de materiais construtivos, isso está em convenção de condomínio, de baixo impacto. Então, por exemplo, tintas, a gente faz especificação Que de legal. algumas tintas. A intenção é de que nem haja, por exemplo, construção de alvenaria, o mínimo possível. O que vai ter tijolinho de argila, que a água da chuva vai dissolvendo ele e tal, mas o resíduo que é jogado ali na areia, ele não é químico, ele é da própria argila. Então, o tijolo ecológico, a madeira, porque ela tem baixo impacto ambiental. A pavimentação não é asfáltica, a pavimentação é em bloquetes. Isso tudo para você ter ali todo um cuidado ambiental. Então, essas foram as orientações da prefeitura. Com relação ao esgotamento sanitário, cada unidade tem o seu biodigestor e eles especificam lá o tipo do biodigestor que eles querem, a profundidade dele para o solo, para que não se tenha contaminação nem do solo, nem do lençol freático e, obviamente, do mar. Porque quem quer morar numa praia, e aí, assim, às vezes a pessoa, mas é muita frescura. Não é. Quem quer morar numa praia suja, contaminada? O que eu vendo é qualidade de vida. O conceito do meu empreendimento é qualidade de vida. São praias selvagens. E se vocês assim, já foram naquela região... Claro. Já. Não é uma delícia aquilo? Sensacional. Você vai para um Balneário Camboriú, que é o quente do mercado imobiliário hoje, litorâneo. E você vai para uma praia do Nordeste, assim, é você e Deus. Gente, para, que não é uma delícia. E foi uma coisa natural, né? Hoje, Jericoacoara já não tem tanto esse apelo. Aí depois foi pro Preá e agora está expandindo, né? E nessa busca da natureza, do terreno cada vez mais cru, mais original, né? Acho que é isso que é a pegada. Deixa eu sair um pouquinho do jurídico. Não sei se assim, não é o tema nosso, mas eu fiquei curioso. E dessas vendas que foram feitas, quem foi o cliente? Quem é o público-alvo? Quem vocês têm atingido? É o investidor. Investidor? É o investidor. De São Paulo? São Paulo, a gente está Campo Grande. Campo Grande? Investidor. Cuiabá, Minas. É o investidor. Ele compra, quer construir uma casinha para botar para aluguel. É isso, em Airbnb. Airbnb. Aí vai. Como que tudo é casado? Porque aí você tem que estar na convenção de condomínio. Eu tenho que criar uma convenção de condomínio. Não, desde a concepção do produto, a gente já concebeu que ia ter um concierge. Porque, olha só, se eu estou vendendo para um investidor, o cara está aqui em São Paulo, como que ele vai ficar fiscalizando se o cara que usou o Airbnb não levou os pratos dele embora? Se está limpo... Não, então tem um concierge para fazer a recepção dos guests. Que legal. Tem esse concierge. Mas o conceito de ter Airbnb já estava definido lá no desde produto. Desde o início, né? Desde o início. Desde o início a gente já tinha essa concepção. E nós criamos uma carta dele. Aí o marketing que você gosta. Um menu de opções para o meu investidor. Vai reformar um apartamento, é um trauma. Até que você acha pintor, até que você acha gesseiro. Trauma. Imagina um cara que está investindo, como que ele vai cuidar? Não, pera lá. Eu tenho aqui 3 projetos para você. Você escolhe A, B e C. E nesses 3 projetos que eu tenho, que você escolhe o que você quer, eu te entrego a casa pronta. E se você quiser, eu te entrego o seu ar-condicionado gelado. Um lençol na sua cama. Esse é o meu marketing. E esse concierge é cobrado? Tá na taxa de condomínio. É do condomínio. É do condomínio. Ele é um funcionário do condomínio. Fecha, né? Fecha. Arremata. Fecha. Você gostou do marketing? Gostei demais. Tá aprovado. Agora eu já tô falando que marketing é tudo. De tanto que eu ouço marketing. E realmente acreditando profundamente nessa concepção. Mas marketing é tudo. Agora, sabe o que a gente estava falando? Um assunto muito interessante, pouca gente fala. Do porquê da escolha do condomínio de lotes que eu estava falando. 1000 vezes eu escolheria o condomínio de lotes. Pela segurança que o condomínio de lotes me traz.
a gente tem a regulamentação de loteamento fechado, de loteamento de acesso controlado por meio de quê? De associação de moradores. Que se tornou o quê? Um Frankenstein jurídico para a relação condominial. A relação condominial, nunca vou falar de dissociação de um imóvel de dentro de um condomínio. Com a associação de moradores, eu tenho essa discussão. A taxa condominial, ela tem natureza... Desculpem, gente, mas eu tenho que falar. Próprio terreno quer dizer própria coisa. Eu estou devendo condomínio, isso vai passar. Agora, Não é a Raquel que está devendo condomínio. É o imóvel. É o imóvel que está devendo condomínio. Agora, a taxa de associação tem discussão. Tem discussão. Aí é uma obrigação pessoal da Raquel, né? E se ela questiona, depois no futuro ela vende isso, uma pessoa fala, não quero ser associado. Apesar dele ter comprado aquela concepção de produto, né? A gente vê isso. Na prática, vê isso. Vê isso. Cada vez mais minimizado, né, Fabiana? Cada vez mais ainda há discussão. Para quem não está na área jurídica, basicamente quando não existia a lei que regulamentou o condomínio de lotes, foram feitos, digamos, costuras para tentar regularizar uma coisa existente, né? Que é o loteamento 6766, que virou um loteamento fechado, de acesso controlado. E aí foi feita a associação de moradores para costurar isso e uma taxa de condomínio que é questionável. Uma taxa de associação. Taxa de associação questionável. Quando você tem essa figura jurídica, nada disso é questionável. E tem muitos caminhos, né, que a gente já falou muito aqui no Jornada, que se é loteamento de acesso controlado, que se é isso que é o seu produto, e que muitas vezes é uma escolha que é importante, é adequada, né, para aquele produto, pense nisso desde o início. Porque quanto mais cedo a sua associação estiver concebida, mais ela vai estar ligada ao seu imóvel, mais você pode levá-la ao registro desse loteamento, você vai averbá-la. Então, você vai trazendo cada vez mais segurança a esse instituto que existe. E hoje ele está regulado pela 6766. Mas ele não é ligado ao imóvel. Isso é um fato, né? O condomínio de lotes, eu posso falar assim... Eu não gosto do DENI, o DENI não vai entrar no condomínio de lotes, nesse condomínio de lotes. Agora, no acesso controlado, eu não posso impedir a sua entrada, né? Eu posso controlar, né, a sua estadia ali. Se você quiser ver uma praça pública... Até porque as ruas são públicas, né? Exatamente. Pode ter uma praça pública lá, que mesmo que o empreendedor tenha feito para o uso daqueles associados, daqueles adquirentes, ela pode ter a característica de um bem público que tem só uma concessão de uso daquele bem público. Então, são diferenças, eu falo assim, não tem o certo ou o errado, né, Fabiana? Tem a pessoa, o loteador, ele entender qual produto que ele quer, o que ele quer, em que município ele está, porque muitas vezes o município ele define o seu produto, né? Porque se você tem um município que não tem legislação de condomínio de lotes e não está a fim de fazer legislação de condomínio de lotes, você não vai bater cabeça num município desse para fazer condomínio de lotes, né? Mas, enfim, são vários aspectos a se tratar. Da definição do loteador, só fazendo adendo a sua fala, que eu achei muito boa. E do advogado dele. Porque, por vezes, o advogado está vendo que ele está se sujeitando a uma situação de risco. Tudo tem risco, mas vamos lá? Eu vou fazer do jeito que dá menos risco para mim. Então, se existe a possibilidade de escolha, é importante colocar isso. Se eu puder escolher entre um ou outro, é claro, eu não vou deixar de empreender jamais num município que tem uma vocação muito legal, um mercado aquecido, uma demanda alta. Não vou deixar de empreender porque não tem a legislação do condomínio de lotes. Mas entendo, eu sempre vou escolher o condomínio de lotes. E vou falar, hoje tem algumas discussões sobre isso, que eu acho alguns equívocos, e o futuro... O próprio poder público vai pedir, pelo amor de Deus, aprova um condomínio de lotes para mim. Você desonera o poder público e isso tem um benefício social tremendo. O custeio e a manutenção daquelas áreas que são privativas estão sob a responsabilidade do poder público. Ou seja, a receita resultante do IPTU, de condomínio de lotes, é líquida praticamente. É verdade. É uma riqueza, é por isso que eu falo, sabe? Eu não entendo por que é que não se olha com mais cautela
para essas questões imobiliárias do país, que são muito relevantes e importantes. Fabiana, vamos tentar passar sobre um outro empreendimento que também tem uma vocação parecida, né? Muitas vezes de segunda moradia, mas também pode ser turística, né? Que é os empreendimentos no entorno de represas, lagoas, lagos. Eu queria passar um pouquinho, porque eu acho que tem uma ligação um pouco com esse beira-mar também. Numa estruturação dessa, por onde começar? Está lá o terreno que tem, vamos falar assim, no pé da areia da represa. No pé de represa. Esse daí, né, é uma tendência forte, especialmente na região de vocês. Acho que eu recebi já uns 3 clientes ali de Minas. Três Marias, como é que chama? Eu não lembro os municípios. Uberlândia tem muito. Uberlândia, cara, a mais famosa. Não, mas Uberlândia tem um mercado imobiliário bem maravilhoso, né? Eu dei uma palestra lá ano passado. Fiquei impressionada com Uberlândia. Gente, que coisa mais maravilhosa. Existe uma estatística que mostra que Uberlândia vai passar Belo Horizonte nos próximos 10 anos em população. Eu não duvido. Eu também não duvido. E lá, olha que interessante Uberlândia. Lá tem inúmeros empreendimentos muito, muito famosos na beira da represa. E a maioria é irregular. Ou seja, não quis fazer do jeito certo, ocupou do jeito errado. A verdade foi essa. E agora está num processo de regularização fundiária. Então, não tem como o município não olhar para o mercado. Ele não tem como ir contra o que o cidadão de Uberlândia queria, que era uma segunda moradia na beira da represa. E ele fez a segunda moradia na beira da represa. Enfim, vamos lá. O que a gente olha primeiro nesse terreno na beira da represa? Bom, não muda, tá? A gente vai primeiro ver a situação de matrícula dentro do cartório. Segundo, nós vamos entender qual é o zoneamento do município. Então, acabei de falar que Sinop passou por uma alteração do plano diretor e foi muito 10 essa alteração. Por quê? Sinop já elegeu áreas de fomento e incentivo à atividade turística. Que são as zonas de interesse especial, né? Isso, mas são várias, Raquel. E especialmente na região dos Alagados. Sinop não deixou ter esse problema. 10, sabe? É muito legal. Por isso que eu falo, uma visão de poder público. E não é ilegal, eu vou achar uma solução para que eu aumente a minha arrecadação. Normal. Porque, no fim das contas, se trata de arrecadação. E você deixa, não tem aquele uso urbano intenso, que é o que o município tem medo de depois ter que cuidar daquilo, né? Mas também não é um zoneamento rural em que você vai acabar fazendo chacreamento de módulo fiscal e depois não sabe o que se vira. Mas assim, eu vou pegar um exemplo totalmente paralelo, assim, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas para explicar o que eu enxergo. Sinop e outras regiões, Querência, Rio Verde, Goiânia, sabe? São cidades que o progresso, você percebe pujantes, o progresso. Né? Assim, eu comentava com a minha esposa, a gente foi para Campos do Jordão e ela falou assim, puxa vida, gastronomia é muito boa. Além da gastronomia muito boa, cara, os artistas que tocam dentro dos restaurantes, sensacionais. Ela começou a elogiar. Eu falei, Lênia, é simples, é um círculo virtuoso. Assim, você tem uma atratividade turística muito legal, você atrai pessoas que têm dinheiro, essas pessoas têm uma exigência muito maior que as demais, sob o ponto de vista de gastronomia e de experiências, que eleva, né, faz com que esses restaurantes tenham que ofertar isso, porque eles não voltam. Então você tem um círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso, sob o ponto de vista urbanístico, é a mesma coisa, né, cara? Só que tem que ter essa visão de negócio, né? De negócio e de qualidade de vida para as pessoas que vão morar lá. Planejamento urbano, né? Planejamento urbano do órgão público. Quem não quer morar na Serra Gaúcha? Quem não quer morar em Camboriú? Quem não quer ir pro Preá, para Jeri? Óbvio que você quer ir para lá, mas você tem que ter, digamos, uma adequação para que as coisas sejam construídas de acordo com o que tem que ser, para trazer essas pessoas e criar um ciclo virtuoso. Dani, eu vou assim, essa expressão eu vou levar para minha vida, tá? Não adianta me processar por plágio, eu já estou te avisando. Eu amei o ciclo virtuoso. Que coisa maravilhosa.
É isso que é. E acho que esse é o cerne da gestão pública. Ela buscar como o meu município terá um ciclo virtuoso. Então, Raquel, que você me perguntou, essas questões de empreendimentos em áreas de represa, em lagoas, a gente vai precisar entender a situação do imóvel, entender o zoneamento. Vai que o seu município é tipo Sinop, que tem lá um zoneamento adequado, já prevendo o fomento de atividades ali. Então, já facilita o seu trabalho. Tem vários, eu vejo nas análises, utilizando justamente a zona de interesse especial turística, né? Que é maravilhosa. E, mais além de tudo, a questão da legislação estadual. A legislação estadual, ela é importante e ela tem uma influência muito grande na aprovação dos impactos desse meio ambiente. Mas, para tudo, tem uma solução. Então, o que eu falo? Se você tem ali um norte jurídico bem robusto, você consegue conversar com o poder público de maneira que você apresente, inclusive, soluções. Olha, você quer que eu faça isso, mas nós temos essa e essa alternativa dentro da lei. Tudo é composição e é ganho, né? Caminhando para um ganho. Então, é isso, buscar sempre entender a situação de matrícula e a situação de legislação municipal e estadual. Não tem como dar uma fórmula mais precisa do que isso. Eu acho que as definições de APP dentro daquela matrícula, acho que é muito importante, essencial esse estudo topográfico e ambiental em conjunto para a definição do que é APP ali, né? Aí isso varia muito do porte da lagoa e tal. E uma coisa que eu vejo em Minas Gerais, que é a interface com as concessionárias ou são as concessionárias mesmo, que estão gerindo essas represas. Porque a gente não pode deixar elas de lado, porque senão elas aparecem em algum momento na hora que a sua obra está em andamento, se o município não teve o cuidado de consultá-las. Esse também é um ponto que eu já vi acontecendo. Porque muitas represas lá em Minas Gerais, elas são geridas por concessionários de serviços públicos. Então, eu acho que a delimitação da APP para saber aonde você pode intervir de uma certa forma e o que você pode fazer dentro dessas APPs, né? E essa interface com as concessionárias, eu acho que são pontos importantes para trabalhar dentro de lagos, lagoas e represas, do meu ponto de vista. Na sua experiência com esse produto que você está lá no Mato Grosso, né? Não é um produto que você tem lá em Mato Grosso? Não, ainda em Mato Grosso a nossa imobiliária ainda não desenvolveu. Mas tem um empreendimento, o Oásis da Amazônia? Esse é belíssimo. Pena que a gente não tem como compartilhar aqui as imagens. Mas dá uma olhada, Dani, o Oásis da Amazônia. Oásis da Amazônia? Oásis da Amazônia. Em que município ele é? Ele está no município de Cláudia. Cláudia. Limítrofe, como Jericoacoara e Camocim, Sinop, Cláudia. E é uma área de represa, só que o Oásis da Amazônia, ele tem o título de maior empreendimento, tá? Do Centro-Oeste. O arquiteto me disse que era o maior empreendimento do Brasil até esses dias atrás o Neymar começar com uma aprovação de empreendimento que será um pouco maior que o Oásis da Amazônia. Meu Deus, que coisa linda. Que é um complexo náutico. E aí o Oásis ele já entra numa figura diferente, dada a magnitude dele. Nós temos aí de fato um complexo composto por condomínio de lotes, loteamento aberto, yacht club e a marina. Então, são 4 empreendimentos dentro desse empreendimento. E vai ser feita uma pista de pouso aqui, pelo visto, né? Sim, pista de pouso. Desafios, muitos desafios. A ideia é de conclusão em 10 anos. Né? Todo o complexo ficar pronto em 10 anos. Algo completamente inovador quando se trata de turismo no Centro-Oeste. E eu ouso dizer que também, a nível de turismo amazônico, não tem nada que se iguala. Então, poderia dizer que a nível de Brasil é, de fato, bastante inovador. Dentro dele, nós teremos, né, o resort, uma parceria com a Rede Wyndham, que é hoje uma das redes mais conceituadas, né, do planeta, a Rede Wyndham, com a bandeira operando ali dentro.
Então, é um projeto... Semana retrasada, foi feita a inauguração do Yacht Club. E aí teve um grande evento náutico lá, com lanchas, marinha, fazendo todo o controle, corpo de bombeiro e tal, para prática de esportes náuticos. Muito, muito legal. Então, você trabalhou com um produto um produto hoteleiro, ele vai ser multipropriedade ou não? Não, por enquanto a gente... Até já houve essa discussão, se Oasis, mas o hoteleiro ainda não se concluiu sobre isso, do multipropriedade. A princípio vai ser eu que quero ir lá no resort. No resort, eu vou lá e desfrutar da Amazônia Mato Grossense. Você falou muito dela. E aí você tem esse clube, que é um clube, né? Eu posso conceituar como um clube esse iate. O Yacht Club é como um clube ali, você tem o galpão para armazenagem das lanchas, barcos. Ele é ligado a algum desses empreendimentos? Todos eles são interconectados. Mas, por exemplo, aí você tem um condomínio de lotes, eu compro um lote, construo minha casa lá, eu tenho algum direito ou alguma... De uso das áreas comuns do resort. Tá. O proprietário do condomínio de lotes, ele tem direito ao uso das áreas comuns do resort. O loteamento aberto, não. Mas ele pode usar as áreas comuns, as estradas que ligam o acesso, a represa. E aí você tem Gente, me fugiu o nome do condomínio das vagas. Você vai cortar, né? Pelo amor de Deus. Marinas. Não é Marinas. Tem o nome. O que é ele? Tá aqui. Que é é um lugar onde ficam os... Isso, sabe quando foi? Não, gente, eu não dormi nada essa noite. Eu também. Calma aí que eu vou achar. Take it easy. Estacionamento de barco? É tipo isso. About. É o condomínio náutico. O condomínio náutico. Você compra a sua vaga de garagem. Piers. Não é Piers? Não é o Pier, não. É o condomínio náutico. É a garagem mesmo de barco. É o condomínio náutico. É o condomínio náutico. Tá, então vamos partir daí, né? Então você estava falando que o condomínio de lotes tem direito ao uso do resort, o aberto não, e agora esse Yacht Club tem as garagens de barco. E como que é a relação desse empreendimento com os outros? Aí é que tá, uma super convenção de condomínio. Super mega, né? Super convenção de condomínio. E é opcional a pessoa ter ou estar não inserida no Yacht Club. Sim, é opcional. Você compra o lote do condomínio de lotes. Adquirir o lote, você tem a sua fração ideal sobre as áreas comuns daquele empreendimento do condomínio e também do resort, que também tem uma área comum bem legal. Então, bem parte bacana. da fração comum do lote está ligada à área comum do resort. A área comum do resort. Que legal, que legal. E deve ter sido um desafio depois da concepção desse projeto, né? De plano urbano mesmo, né? Nós estamos falando ali de uma coisa mais robusta. Como é que foi isso no município? Esse convencimento, essa troca, porque é um produto inovador, eu acredito, para aquele município, né? Muito, muito, muito inovador. É uma coisa assim, o que está já aprovado é o Yacht Club e o condomínio de lotes. As outras etapas ainda estão em aprovação. Então, essa é uma história que ainda não acabou. E é aquela história do bonde andando. Eu peguei o bonde andando. Esse eu não peguei desde a estruturação, aquele estudo prévio, mas foi toda uma legislação que foi criada, que foi elaborada, regras para que se fizesse isso. Mas ainda não é uma questão superada, sabe, Raquel? É algo que ainda está em desenvolvimento. Então teve que ser criada uma legislação para receber. Sim, não tinha isso, né? Não tinha isso no município. Mas a gente vai para aquela premissa do poder público que quer receber. Então, fala assim, você quer empreender? Ok. Mas você vai ter que ter essa e essa e essa regra. É só isso. Isso me basta. Pessoa que tem boa vontade de receber, o poder público que tem boa vontade de receber, estabelece as regras dele, isso me basta. Então, nós estamos ainda nesse processo.
Entendi. E ainda não está concluído lá no... Mas é importante deixar, né, esse ponto de que um empreendimento, às vezes, a ser implantado nessas lagoas, com esse apelo náutico, às vezes ele não tem essa recepção legislativa e o trabalho jurídico vai ter que existir previamente a qualquer coisa. Né? Que é necessário. Isso é natural para a gente, né, Fabiana? Assim, desde que o município esteja aberto. E se também não tiver, não é um óbice, né, Raquel? Não é um óbice. Se o município não está aberto, não vamos lá. Quais são os seus motivos? Por que você acha isso? Eu acho... Não, mas já olhou aquele artigo? Já viu aquela decisão? É o debate. Então, a pessoa estar aberta ao debate. E um resultado vai dar. Alguém vai convencer alguém. Às vezes, você começa a entender as motivações do município, você se convence que ele tinha razão. E aí você faz uma adequação. Então, é sempre ter essa conversa. Pessoal, eu sempre sou o cara que dá as notícias ruins. As notícias ruins de fechamento do jornada, né? Então, estamos caminhando para o final. Quais são as suas recomendações finais, Fabiana? As recomendações. Procure um advogado. Ande em parceria com esse advogado. Não, mas é verdade. Desde a concepção, e claro, um advogado qualificado, né? Não é, Raquel? É como um médico. Você vai operar o coração, você não busca o ortopedista, você busca um cardiologista. Então, busque os profissionais que têm aptidão e a qualificação para isso. E o advogado, ele pode atuar, o especialista, desde a concepção do produto. E a coisa flui muito mais tranquila, otimizada, econômica, com a atuação de um profissional adequado, busca segurança jurídica, porque essa comercialização de unidades tem uma responsabilização maior sobre você, é diferente, como eu disse, eu, Fabiana, pessoa física investindo, da minha empresa, minha pessoa jurídica, loteadora, investindo. Então, me sigam no Instagram, precisando aí tirar dúvidas. Qual que é o Instagram? É o @Fabiana Lopes com S, Gonzalez com Z no meio e Z no final. E agradeço a oportunidade, espero que nos reunamos em breve novamente. Amém. Na verdade, Fabiana, a gente que agradece, foi super rico mesmo, né? Assim, cara, todo o episódio que a gente faz do Jornada, a gente sai com mais conhecimento, né? Assim, é muito legal, é muito rico. Obrigado mesmo. Foi um prazer, Fabiana. Era um nome que estava na nossa lista desde o início, É verdade. tá? Desde o início, a gente só estava precisando maturar para chegar nesse ponto de ter você aqui e ter esse episódio que eu acho que foi sensacional. A gente trouxe um tema novíssimo para o Jornada, que acho que a partir dele vai ramificar muita coisa e a gente espera ter você de volta aqui. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, e para todos vocês que nos assistem, obrigado pela audiência e não perca o próximo episódio. Abraço. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.